Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. No programa de hoje, o nosso tema é a defesa do patrimônio público, tema bem atual, né? E veja quem são os nossos convidados. O promotor de justiça Sávio Bittencourt, ele que é coordenador geral do 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do MP aqui do Rio de Janeiro, e o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Eu queria começar aqui o programa do Dr. Sávio. Dr. Sávio, o que a gente poderia caracterizar como lesão ao patrimônio público? Você sabe que o patrimônio público ele não é considerado, do ponto de vista ontológico, apenas um próprio do Estado. Ele pertence àquela sociedade, àquele povo que titulariza o interesse difuso existente nesse patrimônio. Então, as ações que prejudiquem e que venham a causar lesão a esse patrimônio não só atingem o Estado, como atingem a sociedade. Então, essa lesão ela é sempre construída a partir desses princípios que estão na Constituição Federal e que trazem a noção que esse patrimônio deve ser preservado em nome desse povo. E aí, doutor Emerson, quando a gente fala em patrimônio, então estamos falando tanto de recursos, né, da fazenda, recursos pertencentes à sociedade, que estão acautelados lá nos governos, né, também como o meio ambiente, questões infungíveis, vamos dizer assim, não perceptíveis, né? A concepção de patrimônio público ela é bem diversificada. Ela tanto pode ser analisada sob uma ótica econômica, material, sob uma ótica imaterial. A Lei da Ação Civil Pública, ou melhor, a Lei da Ação Popular, a Lei 4.717, 1965, ela já nos oferecia um conceito de patrimônio público no artigo 1º, parágrafo 1º, que é patrimônio público, ele pode ter feição econômica, histórica, artística, cultural, pode abranger o meio ambiente. E como disse o doutor Sávio, a concepção de patrimônio público, ela absorve todo um rol de direitos, de interesses afetos à população, não a nenhum de nós em particular, mas a toda a coletividade que tem o direito à preservação. Então, esses bens que não são de uma pessoa em particular, que não são disponibilizados ao Estado para fazer o que bem entender com eles, mas sim titularizados por toda a coletividade, se enquadram na noção mais ampla de patrimônio público. Sob a ótica econômica, o patrimônio público é normalmente designado de erário, o dano causado ao erário. Quando nós falamos em dano causado ao patrimônio público, nós falamos dessa universalidade, titularizada pela coletividade como um todo, pertencendo a toda a coletividade e nenhuma de seus membros em particular. Doutor Sávio, a grande X da questão é nosso administrador público ele saber exatamente o que é interesse público, o que é o erário público e o que é interesse privado, né? Eu acho, de forma geral, nós temos que nos preocupar no Brasil, com um fator histórico recorrente, que é uma determinada incapacidade do gestor público de dar conta das obrigações que existem. Quer dizer, hoje, você tem uma redução drástica do que se considerava antes uma seara só do administrador, que a gente chama em direito de mérito administrativo, onde ele analisa a conveniência e a oportunidade de seus atos. Nesse aspecto, a Constituição Federal de 88 mudou drasticamente o direito administrativo brasileiro quando trouxe prioridades. A Constituição de 88 não é uma poesia, ela é uma norma cogente. O atendimento daquelas prioridades lá, essenciais à dignidade da pessoa humana, ela deve preceder os outros atendimentos. Então, portanto, nós podemos ter uma atuação, o Ministério Público tem uma atuação na defesa do erário, nessa concepção mais técnica e restrita do que seria o patrimônio público, como daquelas prestações de serviços que o poder público deve fazer para atender às prioridades constitucionais, numa visão mais ampla. E, nesse sentido, quando o poder público deixa de atender injustificadamente essas necessidades, nascem os direitos prestacionais da sociedade com o poder público. O poder público passa a ser devedor da sociedade credora desses serviços. Doutor Emerson, o administrador público, de uma maneira geral, ele não teria que ter todas essas noções? Ele saber que para cuidar do dinheiro público, do erário público, ele cuidar do patrimônio público, que ele tem responsabilidades, ele tem prioridades, ele tem mecanismos a serem cumpridos? O administrador público ele não é uma ilha indiferente ao seu entorno. O administrador público ele é retirado do ambiente social e ele vai trazer desse ambiente social uma base de ordem moral, uma base de ordem educacional. Tudo aquilo que vige em determinado ambiente social necessariamente vai influenciar o administrador público.
Se nós temos um ambiente social que enaltece e muitas vezes premia aquele que venha praticar um ato desonesto, que venha ser imoral, só para ter uma vantagem assim, acima dos demais, automaticamente nós vamos ter um administrador público com um pensamento similar. Se nós temos um sistema educacional aprimorado, automaticamente nós vamos ter um povo com pessoas que vão se habilitar a exercer o poder com uma educação elevada. Isso não funciona na nossa realidade. Nós temos um nível civilizatório baixo, comparado com os países mais desenvolvidos do mundo. Nós temos um sistema educacional que tem muito a evoluir. Enquanto isso não acontecer, a amostragem do nosso âmbito social é essa que nós temos hoje. São administradores públicos com nível moral muitas vezes deturpado, porque parte da nossa coletividade tem um nível moral deturpado. Quando nós falamos, por exemplo, em jeitinho brasileiro, nós nos referimos a uma esperteza. Há uma esperteza que a pessoa ultrapassa certos padrões éticos para obter uma vantagem. Então, nós achamos isso bonitinho, é um jeitinho brasileiro. Mas nós teremos o administrador público com um pensamento semelhante. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos refinar o nosso sistema educacional, aumentar a ideologia participativa para que a nossa população desenvolva aquilo que Hart denominou de moral crítica, a capacidade de aprender a realidade e desenvolver juízos valorativos de acordo com a apreensão dessa realidade, coisa que a nossa população tem dificuldade para fazer. E a partir do momento que nós tivermos esse refinamento, nós teremos administradores públicos com um pensamento diferente. Enquanto nós não conseguimos fazer esse refinamento, aumentando o nosso nível educacional, nós encontraremos esses problemas. É estranho uma pessoa se habilitar a ser mandatário de outra sem saber o que vai fazer. Mas é o que acontece na nossa realidade hoje. A pessoa diz que vai ser representante, mas não sabe o que fazer. Mas, doutor Sávio, o doutor Emerson tocou num ponto sociológico até, né? Na medida que hoje nós temos uma situação que vai se retroalimentando. Por exemplo, nós sabemos que num país democrático as decisões se fazem, né, através da participação política, através dos nossos representantes colocados no Poder Executivo e no Legislativo. Mas a voz corrente, que toda hora se escuta, né, que o homem público ele tem mau caráter, o parlamento só é composto por pessoas que estão querendo se dar bem, enfim, isso cria um ambiente que até os que se candidatam para esses cargos, né, já vão um pouco com essa ideologia que o doutor Emerson está dizendo. Alguém se propõe a candidatura de algum cargo com essa visão. Você vai ver nas eleições, prezado telespectador, muito candidato dizendo, você me conhece, preciso do seu voto. Quer dizer, o cidadão está ali diante de alguém que está pedindo voto porque ele precisa pessoalmente do voto dele. Então, quer dizer, fica um negócio complicado. Né? O doutor Emerson tocou num ponto aí que é muito antecedente. Eu acho que o maior perigo é a gente cair naquela poesia do Brecht do analfabeto político, né? Que a gente usava no nosso movimento estudantil. E a nossa democracia é algo muito recente. Além desses problemas estruturais, nós temos uma falta de exercício democrático. Nós passamos a escolher nossos representantes, mas as instituições, de forma geral, elas continuam muito pouco democráticas, muito pouco participativas. Não é democracia só na hora da realização do voto e da escolha, mas no sentido do povo e dos diversos setores da sociedade terem influência efetiva na escolha das políticas públicas. Então, há também um outro aspecto que acrescento aí ao comentário do Emerson, que é relativo a isso, a falta de exercício. Né? Hoje nós temos na ouvidoria do Ministério Público milhares e milhares de pessoas que passam informações sobre danos ao meio ambiente, ao erário, etc., e todas elas, independentemente de haver risco ou não, quer dizer, a grande maioria, se mantém anônima. É muito confortável essa cidadania de e-mail em que a pessoa participa, conta, mas não se envolve, não se engaja. E veja, eu não estou tratando de área que tem milícia, na área que tem traficante, que as pessoas podem buscar o anonimato em função da necessidade de sua defesa. É o vizinho denunciando o outro, mas querendo ficar bem com o outro. Então falta muito dessa sinceridade política no brasileiro. E é uma questão realmente a ser enfrentada. Eu tenho uma pequena história que aconteceu comigo no interior, né? Eu não vou dizer a cidade, eu fui promotor muito tempo no interior, em que eu conheci um jornalista que tinha o único jornal independente da cidade, que não era nem do prefeito nem da oposição. E o vereador pediu, rompeu com o prefeito porque o seu sobrinho havia sido mandado embora. Aí eu perguntei para o jornalista, mas escuta, ele não se envergonha de esclarecer a você, pedir para ser colocado no jornal, para dizer que, por interesse pessoal, ele rompe com o prefeito, porque era o emprego do sobrinho que estava em jogo? O jornalista falou assim, não, você não conhece a cultura daqui. Se ele mostrar essa fraqueza, ele não ganha mais a eleição. Se ele não arruma emprego nem para o sobrinho, o que fará para o eleitor dele? Então, eu acho que isso esclarece um pouco do ponto da nossa democracia política. Eu acho que é um ponto que a gente precisa superar. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu quero retomar o bloco seguinte
ainda com essa questão que o Dr. Sávio levantou, devolvendo a bola aqui para o Dr. Emerson, porque os assuntos aqui hoje eles não estão absolutamente técnicos, mas eles são muito importantes porque são da essência da nossa democracia. Mas o MP Cidadão vai fazer um intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. MP Cidadão está de volta, hoje falando sobre a defesa do patrimônio público. Doutor Emerson, só abordou bem a cultura que leva as pessoas, até muitas vezes vocacionadas. O cidadão, às vezes, ele postura um cargo eletivo porque ele tem essa ideia de procurar fazer o melhor para a sua comunidade, né? Isso é muito notado assim, em cidades pequenas, enfim. Mas, às vezes, ele é levado até por uma cultura deformada, que nós temos de uma maneira geral, a fazer atos do tipo priorizar uma festa de final de ano, gastando milhares de reais numa festa, do que investir num posto de saúde ou investir numa escola. Isso é respaldado por aquela sociedade. Muitas vezes, essas atitudes elas não estão dentro dos padrões de moralidade que a lei geral nossa exige. E aí, como é que fica o Ministério Público diante de uma situação como essa? Em uma situação dessa natureza, quando há uma aparente deturpação dos princípios que devem reger a administração pública, princípios de maioria constitucional e alguns de natureza infralegal, o que deve ser feito? Os mecanismos de controle devem funcionar. Nós temos vários mecanismos de controle. Temos controle realizado pelo Legislativo, temos controle realizado pelo Tribunal de Contas, controle realizado pelo Judiciário, e o controle realizado pelo Judiciário, regra geral, é deflagrado pelo Ministério Público. Isso apesar do cidadão também ter legitimidade, associações, mas o Ministério Público hoje é o grande ator na deflagração desse tipo de controle. Quando o Ministério Público apresenta uma pretensão em juízo à luz de um quadro dessa natureza, o Ministério Público vai argumentar o seguinte: olha, nós temos uma liberdade política, uma liberdade valorativa a cargo do administrador. Ele escolhe prioridades, ele tem legitimidade democrática. Mas existem situações, e até foi mencionado pelo Sávio, a questão da dignidade da pessoa humana. Se o posto de saúde não oferece atendimento adequado, se as crianças não têm merenda, se os professores não têm um salário adequado, se há prestações básicas que o administrador não está oferecendo à população. Em situações dessa natureza, e normalmente o poder público argumenta que os recursos são limitados e ele tem que realizar escolhas trágicas, numa situação dessa natureza, essa escolha trágica tem que pender para a maior satisfação do interesse da população. Então, o que pode fazer o Ministério Público? Impugnar um ato dessa natureza dizendo, olha, essa escolha aqui é uma escolha inadequada porque a população está carecendo desses direitos prestacionais. Então, se ele diz que não pode implementar por carência de recursos, ele não pode direcionar os recursos para outra seara. Agora, pretensões dessa natureza encontram uma resistência muito grande do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário diz que, por força da separação dos poderes, ele não pode influir nos juízos valorativos realizados pelo administrador. Caberia à própria população, por ocasião das eleições, realizar esse juízo valorativo e não reconduzir esse administrador ao poder. Mas como ela vai realizar esse juízo valorativo se ela não tem capacidade crítica, não tem educação? Pois é, Tossávio, e a gente entra numa outra questão que, quando a gente fala em festa, já que toquei nesse assunto, nós estamos falando em valores que estão balizados de forma muito subjetiva, né? Quanto é que vale um cachê de um determinado conjunto ou grupo sertanejo, alguém que está na crista da onda das rádios, né, para se apresentar numa cidade? É o artista que acaba fazendo o preço dele. E ali nunca se tem uma possibilidade de licitação. Não é um lugar muito perigoso para se colocar verba pública? Enfim, mas há previsão específica para essas hipóteses e há o controle a partir da razoabilidade, que surge justamente do caso concreto. Não há como se ter uma tabela de cobrança de artista nem de arquiteto. O Oscar Niemeyer vai fazer uma obra em Brasília. Então, quer dizer, a contratação do seu escritório é essencial porque o conjunto todo está ali. Mas há uma regra de razoabilidade, de proporcionalidade que você busca pela própria Constituição Federal, que você pode aplicar, que aquilo não seja um pagamento absurdo ao poder público de forma geral. Quer dizer, essa discussão ela é possível. Não há uma exatidão de valores, mas há parâmetros que são aceitáveis e há parâmetros inaceitáveis diante das necessidades dessa própria população. Então, eu acho que o que vai matizar essa história da reserva do possível, porque se diz que o Poder Judiciário pode, nessas hipóteses, entrar e dizer que os direitos prestacionais são devidos. Então, você tem que ter a reserva do possível,
você tem que ter a razoabilidade daquela prestação, isso tem que estar vinculado à ideia de que há provas dessa possibilidade. Então, no momento em que você tem a prova do gasto do dinheiro com coisas que efetivamente não são prioritárias, a cultura é prioritária, mas gastar uma verba enorme com um conjunto famoso e não ter o posto de atendimento de saúde, ou gastar 1 bilhão com a Cidade da Música, com a Cidade da Cultura, e ter 127 áreas no município com risco de desabamento na próxima chuva, e dizer que não tem o dinheiro para isso, para fazer um plano que dê conta num prazo que seja razoável. Veja, a discussão do mérito ela sempre vai existir. O mérito sempre vai existir porque é uma opção não só política, mas muitas vezes técnica do município, do Estado, da União, referente a uma solução. Mas simplesmente não tratar do assunto e colocar na conta de um mérito administrativo é algo que a Constituição do Brasil de 88 para cá não se permite mais. Agora, doutor Emerson, existem situações que causam prejuízos à sociedade. Por exemplo, a gente está vivendo no Brasil um período de muitas greves no serviço público, de uma maneira geral. A impressão que eu tenho é a seguinte, que as autoridades que deveriam cuidar de administrar esse conflito, o governo federal, os governos estaduais, vão empurrando com a barriga para, com o tempo, esgotarem ali as energias dos grevistas, né, do movimento, né? Mas quem paga o pato é a população. O administrador público ele nunca é responsabilizado nesse tipo de coisa. Qual é a visão do senhor sobre isso? Olha, essa é uma situação complexa porque nós temos ali dois interesses antagônicos. Nós temos o interesse público, voltado à continuidade do serviço, ao regular funcionamento, à regular prestação do serviço. E do outro, nós temos cada um dos servidores públicos que tem direito a receber uma remuneração digna. E esse direito é tão relevante que a nossa Constituição considerou um direito fundamental de todo trabalhador o exercício do direito de greve e também o direito fundamental do servidor. Como o nosso poder público jamais regulamentou o direito fundamental do servidor a realizar greve, o Supremo teve que dizer que se aplicava a lei da iniciativa privada no âmbito do servidor público. Isso depois de quase 20 anos da Constituição em vigor. Então, a partir de então, eles passaram a exercer esse direito. Agora, como responsabilizar o servidor, o agente público, numa ineficiência como essa? São situações complexas. Nós temos uma situação bem curiosa aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos construído um velódromo em 2007 e agora esse velódromo vai ser desmontado e vamos construir outro para as Olimpíadas. Tem algo errado. Agora, quem responsabiliza? Nós podemos responsabilizar um agente público que em 2007, por ocasião do PAN, não previu uma possível realização futura da Olimpíada. Ele teve um juízo valorativo parcial e não atendeu por completo o interesse público. Mas, em situações dessa natureza, a responsabilidade, regra geral, é moral, é perante a população na época da eleição. É difícil nós responsabilizarmos o agente numa situação como essa, que ele vai empurrando, por exemplo, uma negociação coletiva, vai direcionando os recursos para outro caminho e, no momento, essa negociação tem que explodir. Ela explode, surge a greve. E, às vezes, no governo de outro, porque o antecessor não fez. Então, a responsabilidade nessa situação é mais política do que propriamente pessoal. É difícil responsabilizar o agente público pessoalmente. Doutor Sávio, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Uma administração pública aqui, eu acho que foi uma das gestões do prefeito César Maia. Simplesmente pegou-se o autódromo da cidade do Rio de Janeiro e o autódromo foi desativado para dar também espaço para um outro equipamento urbano. No caso, alguns equipamentos para o PAN e tal. Quer dizer, esse tipo de prioridade é uma prioridade absolutamente política. O administrador público ele não pode ser balizado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, ou é uma questão que só compete ao eleitor mesmo ficar assistindo às tragédias municipais? Deixa eu dar outro exemplo agora, que é a reforma do Porto Maravilha, que nós já até tivemos programa aqui sobre isso, e que a perimetral, maior parte da perimetral será derrubada. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, nesse ponto específico que o doutor Sávio está se referindo, a perimetral é um grande viaduto que vai beirando a orla especificamente na região do centro da cidade do Rio de Janeiro. E foi uma obra do século passado, mas que hoje atende um grande contingente de carros que vem da Baixada Fluminense, que vem da periferia, vem de Niterói, vem da Ponte Rio-Niterói, inclusive sendo considerada parte integrante da BR-101. Então, portanto, é uma obra, enfim, que hoje tem uma importância vital para a cidade. E ela será, pelo plano, substituída por outra via, com as mesmas características e até um pouco mais larga, ao lado dela. Mas, então, portanto, isso suscita uma discussão muito grande. Se é mérito administrativo optar pela derrubada para a utilização daquele espaço com eventos culturais, privilegiando também o crescimento daqueles bairros ali que são muito deteriorados, e construir outro, ou seja, derrubar algo que já existe e que atende uma determinada demanda para criar uma outra despesa, será que isso é mérito?
ou se não é mérito e ele não poderia, então, derrubar. Essa discussão hoje está sendo tomada numa das promotorias do Rio de Janeiro e também no Ministério Público Federal, porque houve uma representação acerca desse problema. Então, quer dizer, essa discussão ela vai continuar existindo sempre, quando algo mais drástico é escolhido pela autoridade política, pela autoridade pública constituída pelo voto. O que nós temos que ficar atento é o seguinte: há direitos prestacionais que, quando tem essas características que eu já dei, o mínimo existencial, né? Dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a terceira que eu citei agora, Reserva do possível. a reserva do possível, esses três são, até fixados pelo STJ, os requisitos da concessão daquela medida que você pede nesse direito prestacional. Eu quero que atenda a sociedade. O hospital precisa funcionar direito, né? O sistema de esgoto precisa funcionar direito. É mais importante do que tratar das outras questões que, eventualmente, o município e o Estado venham tratando. Então, esses são os requisitos que nós temos que buscar no caso concreto para demonstrar que aquilo... Presente esses requisitos, o que nós defendemos é que tem que ser dado pelo judiciário, porque nós não estamos mais no campo do mérito administrativo, nós estamos no campo da omissão ilegal. Agora, há discussões que são eternas. Aqueles que defendem que a perimetral é uma boa obra e que deve ser preservada vão achar que isso está fora do mérito, e outros dizem que não, que o município pode derrubar e pode fazer uma outra opção, já que vai mudar a destinação do bairro. Então, é uma discussão que eu não vou opinar porque ela está na mão de outros colegas, não seria ético, mas é uma discussão muito interessante. Nós vamos ver como que anda daqui para frente para poder acompanhar essa questão. Bom, e com essa fala do Dr. Sávio, a gente encerra nosso MP Cidadão de hoje, mas o tema ficou aberto, né? O tema ficou aí para todos nós refletirmos. Acho que ficou uma lição muito interessante no nosso programa, que cabe a nós, eleitores, cidadãos, ficarmos cada vez mais atentos ao que se faz no âmbito da administração pública, né? A gente tem que fiscalizar cada um daquelas pessoas que nós elegemos para nos representar. Mas nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas, sugestões para mpcidadão@femperj.org.br. Agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o promotor de justiça Sávio Bittencourt, ele que é coordenador do 6º CAL, que é o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, e o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Na semana que vem a gente se encontra em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.